Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Já percebeu como certas verdades nunca passam na TV? Como alguns nomes são protegidos a qualquer custo, enquanto outros são massacrados todos os dias? Isso não é coincidência, é sistema. No Vitrine Política a gente não finge neutralidade, não engole narrativa pronta e não abaixa a cabeça para ninguém. Aqui se analisa, se questiona e se expõe aquilo que querem manter escondido. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo sangrando enquanto o poder se protege nos bastidores, então esse canal é para você. Aqui a gente escancara o jogo sujo, denuncia abusos, cobra quem deveria servir ao povo e dá a voz a quem se recusa a ser manipulado. Então já se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais o sistema treme. Isso é Vitrine Política. Aqui a verdade incomoda e não será calada. E essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com Paulo Figueiredo. Toffoli e Alexandre denunciam Lula nos bastidores e tensão em Brasília nunca foi tão alta. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Paulo Figueiredo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Então, continuem brigando, desgraçados. Briguem. Ontem eu expliquei em detalhes a razão do Lula querer o Toffoli fora do Supremo Tribunal Federal. E nos bastidores de Brasília parece que o Toffoli concorda comigo. Afinal, a gente tem... Eu tô virando quase que assessor de imprensa da Malu Gaspar. Eu vou mandar uma mensagem. Malu Gaspar, por favor, me deixe em paz. Eu não consigo parar de colocar as suas reportagens no Paulo Figueiredo Show. Se o Paulo Figueiredo Show ficar repostando a Globo News, daqui a pouco eu vou ficar desempregado. E vejam essa reportagem da Malu Gaspar mais uma vez. O título é: a aliados, Toffoli atribui a Lula entrega de relatório da PF sobre o celular de Vorcaro ao STF. O que ela cita na matéria é que o Toffoli tem supostamente falado às pessoas que são mais próximas dele que o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, agiu a mando do Lula quando enviou ao Fachin o dossiê com as ligações e mensagens que ligam o Toffoli ao Vorcaro. O que é determinante, foi determinante na queda dele da relatoria do caso Master. Não só isso, mas horas antes do Toffoli deixar a relatoria do processo contra o Master, o Lula se reuniu com o Paulo Gonet e teria cobrado uma apuração rigorosa das fraudes do Banco do Vorcaro. O que, caso se concretize, tem um enorme potencial de ferrar com a vida, não só do Toffoli, como também do Alexandre. E tudo isso muito por mágoa que o Lula tem em relação ao Toffoli da época da Lava Jato, quando não somente o Toffoli votou para manter o Lula preso, mas como também protelou uma decisão onde o Lula pedia para ir ao enterro do seu irmão. Falei que era o neto, mas era o irmão. Falei ontem no programa neto, mas a gente apurou, era o irmão, o Vavá, em São Bernardo do Campo. O Toffoli demorou em dar a decisão e ela saiu minutos antes do enterro, o que fez com que o Lula não pudesse ir. Mas não é só o Toffoli que percebeu que tem gente querendo derrubar ele. Eu citei aqui a reportagem do Álvaro Gribel para o Estadão. E nela, vocês deveriam valorizar a minha insalubridade de ler essas porcarias. Vocês deveriam, eu leio, a minha equipe lê, para que você não tenha que ler. E o que diz a reportagem, a coluna de opinião do Álvaro Gribel no Estadão? Tem um trecho que eu trago para vocês. Abre aspas. Moraes acredita estar sendo perseguido por integrantes do governo Lula. Moraes, não mais Toffoli, Moraes. Resta saber por quais motivações. E isso fica evidente sobre a ordem dada à Receita Federal para investigar a quebra de sigilo fiscal de integrantes da corte. Mas com o recorte de 2023 para cá. Ou seja, não houve suspeitas por parte do Moraes sobre a atuação do órgão no governo Bolsonaro. O que, segundo, continuo lendo aqui, o que se comenta nos corredores de Brasília é que Moraes faz parte de um grupo de autoridades próximas ao banqueiro Daniel Vorcaro, ao lado também ministro do STF, Dias Toffoli, e de políticos como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Lembra que eu falei do Alcolumbre aqui ontem? O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e o atual presidente da Casa, Hugo Mota. A lista incluiria dezenas de deputados e senadores que, direto ou indiretamente, surfaram na onda do crescimento do Master nos últimos anos. Continua. O que não para em pé na conduta de Moraes é o uso do inquérito das fake news, que tem a ver com a tentativa de golpe por parte do Bolsonaro em 2022. Como é que o cara escreve uma merda dessa, né? Como é que o cara senta no computador e fala assim: o inquérito das fake news tem a ver com a tentativa de golpe por parte de Bolsonaro em 2022. Aí você fala assim, mas o inquérito foi aberto em fevereiro de 2019.
Ah, é? O cara tem que ser quase que um ruminante para escrever um troço desse. Uma pessoa, eu sempre falo, uma pessoa dessas não derrubem perto de um gramadinho, porque a pessoa corre o risco de ficar ali pastando grama o dia inteiro. Mas o fato ao qual ele chama atenção aqui, que nos interessa, né, a Bíblia ensina que a verdade pode sair até da boca de um jumento. A verdade é que, de fato, a investigação é só do governo Lula para cá. Então, como é que ele está no inquérito das fake news aberto em 2019? Quando o Lula, acho que estava até na prisão. Vejam a situação caótica de Brasília. Cara, o Daniel Vorcaro tocou um horror tão grande no sistema que eu acho que ninguém seria capaz de prever isso. O Toffoli está dizendo que o Lula vendeu ele. Agora o Alexandre também, segundo o Estadão, acredita estar sendo perseguido pelo governo Lula. Os dois que colocaram ele lá. Os registros históricos da União Soviética são claros. Eles dizem que o Stalin, antes de praticar os seus expurgos, estava em um estado de paranoia que o fez ver inimigos em todos os cantos. Do dia para a noite, os revolucionários mais leais viraram inimigos mortais. E aí o que se seguiu foi uma luta sanguinária dentro do sistema. E me parece que, de maneira talvez menos violenta, é isso que está acontecendo agora. O Lula tem receio de ser derrubado pelo Centrão e pelo STF. E não seria a primeira vez, já foi uma vez. Né? Alguns ministros do STF estão certos de que o Lula quer derrubar eles. Os políticos de Centrão estão aterrorizados com o conteúdo do que pode sair do celular do Vorcaro, que, por sua vez, é um membro da elite que financiava esses caras e concorrente de outros membros da elite que financiavam esses caras. A gente viu agora o medo do Centrão, no caso do Ruedo, do Ciro Nogueira. Estamos vendo a Receita Federal e a Polícia Federal se revoltando e morrendo de medo ao mesmo tempo contra o Toffoli e o Alexandre. E assim nós temos o maior caos dentro do sistema que nós já presenciamos até agora. E quanto mais, eu volto a dizer, falo isso sempre, quanto mais focados em se degladiarem, em promoverem expurgos internos, menos focados eles estarão em derrubar o nosso amigo Flávio. Então, e vamos para umas notícias no site Poder 360. OAB manda carta a Fachin pedindo o fim do inquérito das fake news. Ofício assinado pela diretoria por todos os presidentes das seccionais questiona a duração e escopo das investigações. A OAB protocolou nesta segunda-feira um pedido ao Supremo Tribunal Federal para encerrar o inquérito das fake news. O ministro Edson Fachin, presidente da Corte, recebeu o documento. As investigações tramitam no Supremo desde março de 2019, sem uma conclusão. A diretoria nacional da OAB, os presidentes das seccionais de todos os estados assinaram um ofício no texto. A ordem extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração pede uma audiência com Fachin para apresentar seus argumentos e que não haja a instauração de novos procedimentos com essa mesma conformação expansiva e indefinida. O procedimento voltou ao centro das discussões depois de uma operação de busca e apreensão. O ministro Alexandre de Moraes determinou a medida contra 3 funcionários da Receita Federal e um do CEPRO. Eles são investigados por suspeita de acessar e vazar dados sigilosos de familiares e ministros do Supremo. O ministro Dias Toffoli, então presidente do Supremo, abriu o inquérito em março de 2019 e designou Moraes como relator. A decisão se baseou em dispositivos do regime interno do STF sobre crimes contra a Corte. A OAB afirmou no documento que é inegável que a instauração do referido inquérito ocorreu em ambiente de grave tensão institucional, marcado por ataques reiterados à honra e à segurança dos ministros da Suprema Corte. Disse também que o Supremo Tribunal Federal desempenhou o papel central na defesa da ordem constitucional e na preservação da estabilidade democrática. Apesar de reconhecer a importância inicial do procedimento, a Ordem dos Advogados do Brasil avalia que, superada a conjuntura mais aguda que motivou a abertura da investigação, impõe-se redobrada atenção aos parâmetros constitucionais que reagem à perseguição estatal. A OAB
questiona o que classifica como elasticidade expressiva do objetivo investigativo. Diversos fatos foram incorporados ao inquérito ao longo dos anos. Os funcionários ligados à Receita Federal representaram a inclusão mais recente. Para a ordem, a lógica constitucional e processual do inquérito no sistema brasileiro é a de instrumento voltado à investigação de fatos determinados e não a de procedimento aberto à absorção sucessiva de condutas distintas, conforme novas conexões sejam afirmadas ao longo do tempo. Na avaliação da OAB, a defesa da democracia não se esgota na repressão a ataques institucionais. Ela se completa com a observância estrita de devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da liberdade de expressão. A manifestação acrescenta, nessa linha a OAB reputa de indispensável, reafirma a proteção ao livre exercício profissional e as garantias constitucionais de todos aqueles que exercem funções essenciais a essa democracia, com menção à atividade jornalística e, com especial ênfase, às prerrogativas de advogados e advogadas. Então é isso, pessoal, essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.